dia, pessoal. O seminário clínico hoje, a gente vai falar sobre a paciência do trabalho analítico. Colega da Federal do Pará. Vou começar falando um pouquinho da ideia geral, né, do texto. Assim, primeiro, eu estou sempre muito interessado em discutir o que torna um analista, né? Quais são as pré-condições básicas, as condições, o que mantém um analista efetivamente enquanto analista. O Lacan, eu acho que imortalizou isso, né? Colocando em questão, né, o desejo do analista. Então, falar do desejo do analista eu acho muito, muito importante. Isso nos leva necessariamente a uma reflexão sobre por que a gente escolheu ser analista, por que se mantém aí nessa posição de analista, né? Não é fora do campo do desejo. Eu acho que isso é fundamental, né, de ser explicitado uma coisa óbvia, mas que é preciso explicitar, né? Para a psicanálise não tem acaso psíquico, não existe acaso psíquico. A tese do determinismo psíquico para o Freud é fundamental. Se a gente escolheu ser analista, né, certamente essa escolha está determinada também pela nossa sexualidade, né? A sexualidade infantil, quero dizer, a sexualidade pulsional que nos constitui. Isso também necessariamente se apresenta quando a gente está ali enquanto analista, e aí eu estou mais com o Ferenczi nessa reflexão, o que torna um analista detentor disso que o Ferenczi vai chamar, usando um termo comum, do senso comum, detentor de um tato, uma sensibilidade específica, né, para ouvir pacientes, e mais, né, ouvir pacientes difíceis, pacientes que exigem do analista esse tato e esse termo aí que aparece, que o Hernani pensou muito bem, né, na obra do Freud, que exige paciência do analista. Se a gente for pensar do ponto de vista das vicissitudes pulsionais, né, de cada um de nós, é sempre importante lembrar que essas vicissitudes pulsionais, elas vão levar o analista a reproduzir de alguma forma, né, na transferência da parte dele, que o Freud chamou de contra-transferência, a gente vai falar bastante disso hoje, vai reproduzir na contra-transferência também os seus circuitos pulsionais, né? Tipo de desejo, né, do analista, isso que está do lado do analista, que vai reaparecer com cada paciente. Então, eu vou ter mais experiência, eu vou ter mais desejo de atender, de ouvir algumas pessoas, eu vou ter mais impaciência, eu vou ficar com sono, eu vou ficar irritado. Que tipo de desejo que vai aparecer? O desejo pelo dinheiro, vai aparecer o desejo de atender de graça, né, de atender mais vezes. Enfim, desejos que são múltiplos e que vão variar de paciente para paciente, relação para relação. Então, queria discutir isso com vocês, né? A paciência me parece ser um termo comum, senso comum mesmo, né? Mas que é inevitável da gente pensar como uma das características que um analista deve ter. O professor Hernani começa, então, o texto citando Lembrar, Repetir, Perlaborar, né, de 1914, no qual Freud diz o seguinte: essa perlaboração das resistências pode tornar-se, na prática, uma dolorosa tarefa para os analisantes e uma prova de paciência, eine Geduldprobe, para o médico. Geduld, né? Geduld é essa palavrinha aí, paciência, né? Sem nenhum tipo de dificuldade de tradução, Geduld, paciência, mas uma prova de paciência, né? Um teste de paciência para o médico, para o analista. Então, o Hernani pinça essa frase, eu acho que é uma pensada excelente, né? Para poder articular a paciência tanto do analisante quanto, né, do analista. Tarefa dolorosa da perlaboração, principalmente nesse momento da análise, que é um momento onde as coisas já estão mais claras, você já tem mais a percepção do que você quer fazer, você já tem mais a percepção das suas fantasias, né, do que aparece, e falta ainda o salto, falta o salto da mudança, o salto do poder não repetir algumas coisas. Então, essa paciência, ela se articula do lado do analisante, pela perlaboração, né? É doloroso, demora. Muitas vezes, né, em algumas situações, né, de análise, o sujeito já sabe tudo, por assim dizer, né?
todos os mapas, né, a metáfora que eu gosto de usar, né, todos os mapas aí do desejo, as armadilhas, né, essas sensações de que a gente já consegue mapear as nossas repetições, mas a gente não consegue dar o salto. A gente não consegue fazer esse salto para, nossa, eu quero parar de repetir, eu já sei que eu vou entrar de novo nessa cilada. Paciência, né? Paciência, então, do lado do analisante, do paciente, vamos conversar um pouquinho sobre esse nome, né? A gente vai continuar chamando de paciente, analisante, né? Cliente, isso realmente eu não gosto, mas enfim, vamos discutir. E do lado do analista, claro, a paciência do analista. Não apressar os processos, né? O Hernani, no final do texto, vocês vão ver, ele vai elaborar isso, articular isso, a ideia de uma phronesis, né? Que é uma prudência. No final, né, a paciência do analista se articula a prudência do analista, né? O que toda essa conversa, estão vendo, vai nos levar de novo a uma reflexão sobre o tempo na análise. A gente falou bastante, né, da Nachträglichkeit em algumas aulas anteriores, a gente vai de novo ter que pensar nessa articulação forte entre paciência e tempo, que é o que o Hernani chama atenção na coluna aí da direita, no texto dele, na primeira página. É indispensável a articulação entre paciência e o tempo. Então, penso com o Winnicott essa questão do tempo, no sentido de que o analista e a sua interpretação não pode chegar nem muito depois, nem muito antes, né? Essa interpretação ela não pode ser selvagem, né? Nesse sentido que o Freud delimitou esse terreno, né, da selvageria do analista, ou seja, não colocar uma interpretação antes do seu tempo, antes que o próprio paciente comece a formulá-la ele mesmo, né, o paciente, a partir da sua perlaboração, né, o analista vai quase que fazer com que a sua interpretação seja criada e encontrada pelo paciente, porque ele já está pronto para recebê-lo, né? Então, eu gosto muito dessa técnica do Winnicott, né, assim, essa atenção do momento da interpretação, o kairos, a oportunidade, o momento específica para passar essa interpretação para o paciente. A partir dessa página 7, o Hernani vai lembrar que dificilmente a paciência pode encontrar um lugar nessa temporalidade do relógio, né? Então, não é o tempo do relógio, apesar de que, quando eu dou supervisão, principalmente para os alunos lá da UFMG, que estão começando a clinicar, né, estão começando a atender, esse tempo do relógio é um tempo que eu faço questão de pontuar, né, assim, porque eu sou contra o tempo lógico, né, eu acho que esse tempo lógico é muito violento, né, com os pacientes, e uma das impaciências que aparecem para os analistas que estão começando é justamente tolerar o tempo do relógio. A sessão é muito longa, muitas vezes o silêncio, né, vai ser muito longo, o paciente também vai ficar muito impaciente com o tempo do relógio. Então, inicialmente, eu diria que tem sim, né, uma articulação entre esse tempo do relógio com a paciência do analista, sabe? Assim, tolerar o silêncio, tolerar a repetição, né? Porque muitas vezes, né, a gente ouve justificativa, né, do tempo lógico, é que os analisandos ficariam, por assim dizer, enrolando o analista. Uma palavra vazia, tá ali para encher linguiça, né? Não perde meu tempo, não. Estou aqui para perder, né? Não me faz perder meu tempo. Acho isso muito perigoso, tá? Assim, muito, muito perigoso. Então, prefiro pensar com vocês que a articulação com o tempo começa também já com o tempo do relógio. O professor Chaves vai argumentar nessa direção. Por quê? Porque a paciência, ao contrário da impaciência, não sucumbe à temporalidade cronológica, a esse escoar em direção ao infinito. Ao contrário, ela introduz no tempo cronológico uma outra temporalidade, que não é mais homogênea e vazia, linear e contínua, que intercepta e impõe uma cesura que exige uma interrupção. Essa exigência, então, né, de um outro tempo que começa a aparecer na análise, aí eu acho que a gente está efetivamente, né, voltando à nossa discussão sobre a posteriori, sobre o tempo na análise, né, que é um processo, vamos lembrar, gente, sempre que faz referência ao processo secundário, vamos lembrar disso sempre, né? O tempo faz sempre referência ao processo secundário, ou seja, aos processos ligados à consciência e ao pré-consciente. Portanto, o tempo da sessão, quanto mais estável ele for, mais ele vai deixar aparecer
o que é o tempo para o paciente especificamente ali. Porque alguns pacientes, por exemplo, vocês já devem ter visto isso, vão pedir sempre mais tempo. Outra sessão durante a semana, mais tempo na sessão. No final da sessão vão trazer uma bomba, um super sonho, uma notícia bombástica que vai fazer a tentação do analista, né? Tipo, nossa, tem que continuar essa sessão, né? Ou tem que chamar para voltar aqui nessa semana. Alguns pacientes vão querer mais tempo, outros não. Outros vão, nossa, estou muito agoniado, já deu 20 minutos, 30 minutos, estou agoniado, quero interromper a sessão, quero ir embora. Ora, essa relação com o tempo, e a impaciência e a articulação, né, da paciência e do tempo, essa articulação só pode aparecer quando o tempo está estável. Então, vou insistir com vocês, reavaliem essa coisa do tempo lógico. A gente perde muito da transferência se a gente, no alto da nossa onipotência, determina o que é o tempo da sessão de cada um. Tomem cuidado, é uma ferramenta que eu entendo, né? Tenho lá a sua história, mas tomem cuidado com isso, principalmente pensando no que é a paciência, que eu acho que está no mesmo campo disso que o Ferenc se chamou de tato, o tato do analista. Tá? Ter paciência é ser o avesso do psicanalista selvagem. E o que é o psicanalista selvagem que aparece lá no textinho do Freud? O analista selvagem é o analista que não tem paciência, que joga a interpretação na cara do paciente e vamos seguir a argumentação do Freud lá naquele texto. Mesmo que ele esteja certo, mesmo que ele tenha visto alguma coisa que vai na direção correta do ponto de vista da interpretação, se ela não foi endereçada para o paciente no tempo do paciente, que ele estava pronto para receber essa interpretação como se ele mesmo a criasse, como se ele mesmo tivesse perlaborado para acolher essa interpretação, se foi antes disso, a interpretação, mesmo que esteja certa, não vai servir de nada. Ao contrário, vai aumentar as resistências do paciente. Então, acho que esse é um ponto importante aqui que o Hernani está trazendo.